internautas! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso bate-papo é sobre o processo de adoção. Você sabe o que é preciso? Quem pode adotar? Então, a partir de agora, você vai saber tudo. Ainda vamos conhecer uma história muito bonita sobre a adoção. Então, fique comigo porque eu convido agora para o nosso bate-papo Vera Sábio. Ela que é servidora pública e também é mãe adotiva. Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Eu também convido para a nossa conversa Railton Gales Macedo, ele que é assessor jurídico aqui da DPE. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Primeiramente, eu quero começar o nosso bate-papo começando com a Vera. Vera, conta um pouquinho da tua história em relação a esse teu processo de maternidade. Como é que foi? Em que momento você decidiu adotar uma criança? E como é que foi até você ter a sua filha? Pois é, eu sou mãe biológica, né? Eu gosto de começar dizendo, né, que eu sou mãe, porque às vezes as pessoas pensam, se eu vou adotar, se eu não engravidar, se eu não me tornar mãe biológica. Mas não, eu sou mãe biológica, tenho um filho de 25 anos e agora tenho uma filha de 8 anos. Depois que eu tive meu filho, eu tive um processo de separação e tal, e sempre quis ter mais filhos, né? Achei que não queria ter filho único. E o meu marido, que a gente já é casado há mais de 13 anos, ele nunca teve filhos biológicos e não conseguia ter. Aí nós optamos por adotar. Só que assim, filho é filho, né? Primeiro conceito que eu tenho é que todo filho é adotado, né? Aí você vai falar, mas como assim? Qualquer um que tiver um útero preparado para gerar, gera. Mas se você não fosse adotada, se a tua mãe não te alimentasse, te limpasse, cuidasse de você, te adotasse, você não estaria aqui. Então, todo filho, ele, de alguma forma, ele foi adotado quando bebê, né? Porque todo mundo é dependente. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar e avaliar dessa forma. Realmente faz toda a diferença. E como foi, assim, o processo, né? Como foi realmente até vocês, né, terem a presença da filha, ter todas as documentações, tudo direitinho. Antes de contar, porque é uma história muito bonita e muito engraçada até, eu queria até falar pra vocês. É assim? É assim, é assim. Por que eu perguntei? Porque eu sou cega, né? Esse aqui é meu livro. Ele tá contando, né, que ser mãe é deixar o amor florescer. Realmente isso. E ele conta toda a história da Ana Clara. De quando a gente conheceu, como é que foi adotar e tudo mais. E também como funciona, né, a adoção no Brasil. Aí, se alguém quiser adquirir, tem pela Amazon, tem pela Submarino, tem em várias formas você adquirir, né? Se você colocar até no Google mesmo o meu livro Ser Mãe é Deixar o Amor Florescer, com Vera Sábio, você vai descobrir onde adquiri-lo. Perfeito! Deixa eu dar uma olhada aqui no seu livro rapidinho. Realmente a capa muito bonita. E aqui deve ter muitas histórias e emoção também, né, Vera? Ele é muito emocionante, porque assim, nós entramos na fila, né, fizemos, inclusive tem uma pessoa aqui da Defensoria que vai contar melhor como é esse processo, né, para adotar. Fizemos o trâmite legal, né, fizemos o curso de adoção e tudo mais, ficamos 3 anos gestando, que a gente comenta, né. E aí eu comecei a ficar ansiosa, porque os 2 primeiros anos eu tive uma correria muito grande. Minha sogra ficou com câncer e acabou falecendo lá junto com a gente, então tive aquele trabalho todo, né, e tal, e com isso a gente deixou esse sonho de ser mãe, né, de ser pais, né, porque meu marido também queria, adormecido. Meu marido até disse que não queria mais, que já tava ficando velho, que já tava na hora de ser avô e tal.
Mas aí depois que a minha sogra faleceu, que tudo ficou muito calmo em casa, né? Que virou uma monotonia total. Começou muito engraçado. Eu descobri que uma amiga de infância da minha sobrinha tinha ganhado trigêmeas. E a gente queria muito uma menina. E aí colocaram no grupo da família lá para ajudar ela, porque ela tinha ganhado trigêmeos, não tinha pai, não sei o quê. Aí eu já me desesperei, falei pro meu marido na hora, olha aí, tem 3 meninas, será que ela não quer dar uma? Né? Como se dar filho fosse um negócio muito fácil, né? Aí é claro que ela não quis e tal, mas assim, como meu marido concordou em eu perguntar para ela, eu vi que meu marido estava aberto a gente realizar esse meu sonho, né? Que eu sempre gostei demais. Eu acho que assim, de todas as minhas vocações, a maior sempre foi ser mãe. E meu filho grande, meu filho namorando, já não tinha muito, né? Assim, faltava mesmo o encanto de uma criança em casa e tal. Aí o meu marido, né, deu o ok, então eu comecei a correr atrás. E acabou que eu conheci uma moça da CETRABS e ela me falou que lá no abrigo infantil, né, do estado, tinha 3 indígenas prontas para adotar. Eu quero até abrir uma pausa nesse sentido. Sinta-se à vontade. Quero abrir um parêntese, que o que acontece? Eu sou cega e meu marido é cego. E a primeira coisa que as pessoas me perguntam, né, ou até mesmo me rotulam às vezes como doida, como é que vocês foram adotar uma criança com deficiência, né? Eu não adotei, eu nunca pensei em adotar uma criança com deficiência. Tá aí o Dr. Parima, o juiz da infância, como testemunha. Inclusive, na minha ficha da adoção, eu coloquei que eu não queria uma pessoa, uma criança que fosse surda. E para mim, toda pessoa que é surda era muda, que eram os surdos que eu conhecia até então, né? E a minha filha não falava absolutamente nada, né? Então a gente pensava que ela era surda. E o doutor Parima falou, calma, ela vai falar. Meu marido, então, bateu o pé e quis mesmo. Meu marido adotou muito primeiro do que eu, né? E o que aconteceu foi o seguinte, eu sou uma pessoa totalmente contra o aborto, né? Eu acho assim que os filhos que Deus nos dá são bênçãos, né? E vão assim, vieram mesmo para nós, tinha que ser nosso, acredito muito nisso. E a minha filha, ela veio pra gente, né? Então assim, ninguém observou na hora, nem sabia direito, na verdade, quais eram as limitações que ela tinha, né? E ela agarrou na perna do meu marido, começou a brincar com meu marido, e o meu marido disse que sentiu uma paz imensa na hora e falou, essa é minha filha, como é que eu faço para levar minha filha para casa? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, é minha filha, vai ver que eu fui lá para as aldeias indígenas por aí, né? Porque ela é minha filha. Então, assim, começou com a questão da responsabilidade, o que não durou, eu acho que nem 24 horas, porque de noite eu já estava chorando, já estava me sentindo parida, e no outro dia eu já tinha a menina mesmo, já não estava mais nem aí se ela tinha alguma limitação ou não, e ela foi totalmente transformada, ela é outra criança, outra criança. A gente vai já voltar a contar um pouquinho mais da sua história, porque agora eu vou conversar um pouquinho com o Railton. Railton, como é que é esse procedimento, né? Quando a pessoa decide, não, eu quero adotar, eu tenho amor a compartilhar, como é? Desde o começo até realmente chegar. Você mesmo já disse aí que a pessoa cria um amor em adotar. Então, essa é a primeira decisão dela, é interna. A pessoa tem que estabelecer, amadurecer essa ideia para iniciar o processo. Porque muitas das vezes as pessoas vão pressionadas por alguém ou por algum desprestígio da vida e querem adotar, mas não, nasce na pessoa o desejo de adotar e ela vai amadurecendo. Então, o primeiro processo, né, é claro, é buscar orientação jurídica, seja do advogado ou da Defensoria Pública, porque, né, eu acho que desde 2019 os processos de habilitação para adoção ocorrem através de um advogado pedindo. Antes desse ano, não. Qualquer pessoa querendo, levando os documentos certinho,
pleiteava perante a própria vara da infância. Só que houve a mudança legislativa e agora pode ser pedido tanto pelo advogado ou pela defensoria. O início de tudo isso é a pessoa ter 18 anos, né, querendo adotar, independente de estado civil. E a outra diferença é que tem aquela diferença de idade, né, entre o adotante e o adotando ou adotanda, de 16 anos. E aí ela começa com o processo de habilitação para adoção, recebe uma lista de documentos pessoais, os atestados de sanidade física e mental, certidões negativas dos tribunais, do TJ, e a gente pleiteia a habilitação dela, né? E nessa habilitação, o intuito final é que a pessoa faça parte de um sistema nacional de adoção. Aí assim, o processo eu posso explicar, né? Mas o intuito da habilitação da adoção é que aqueles requerente, né? A pessoa pode ser solteira ou casada, ou em união estável, eles façam parte desse sistema para estar aptos ou pretendentes à adoção. Entendeu? Existe alguma diferença para casais héteros, para casais homossexuais ou não? Não existe. É todo o mesmo procedimento? Isso, é o mesmo procedimento, não tem diferença, porque a gente inclusive não pode fazer essa distinção, tá? É um direito fundamental, tá na Constituição Federal. E, salvo engano, a Defensoria, acho que foi a precursora, em 2014, do primeiro casal homoafetivo, mesmo antes de ser reconhecida pelo STF da União Estável. No Brasil? No Brasil. Olha que interessante. Só que assim, eu preciso procurar... confirmar, mas salvo engano. Mas a gente confirma essa história, a gente vai buscar realmente... Não, mas no Brasil só não, de ter... é aqui no TJ, porque como eu falei, entendi. Entendeu? Começou pela Defensoria, quebrando os paradigmas, né? Era um casal de mulheres, foram adotar uma criança que inclusive era do abrigo também. Porque a gente vive numa região que é majoritariamente indígena da população. Então, assim, tem muitas crianças que vão para o abrigo pelo abandono dos genitores, por serem de descendência indígena, às vezes por uma deficiência física, uma deficiência psicológica. Então, assim, tem várias crianças com essas limitações, mas no final das contas acabam sendo adotadas também. E em relação a qualidade de vida, que eu digo em relação aos pais que pretendem adotar, né? Em condições financeiras. Isso. Se tem uma limitação em relação a isso, se não, se de repente eu sou casada, eu quero muito ter um filho, quero adotar, tenho esse amor a compartilhar, porém eu recebo um salário mínimo, 2 salários mínimos, eu posso adotar? Sim, pode adotar. Acontece o seguinte, além nesse processo de habilitação é avaliado as condições socioeconômicas, né? E assim, se a equipe técnica da vara da infância verificar que a pessoa tem a condição, ainda que receba um salário ou 2 salários mínimos, eles não veem problema em adotar. Como eu falei, a adoção ela tem um papel primordial, que é o melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, assim, a gente sabe, é sabido que o acolhimento institucional é para ser excepcional e temporário. Então, assim, o Estado, através da vara da infância, do Tribunal de Justiça, da Promotoria, da própria Defensoria, representando o Estado brasileiro, a gente tem que incentivar a adoção. Então, assim, conversando, o juiz ouvindo a pessoa, conhecendo um pouco mais a história, que a Vera participou dessa audiência, que a gente chama de audiência de justificação, ela falou com o Parima, conheceu a criança. Então é ali que o juiz fica convencido que o melhor o interesse da criança vai ser atendido pelo aquele casal. Então, assim, pode ter N fatores. A gente sabe que existe uma prioridade para a criança permanecer ao meio que pertence, à família, seja extensa, ao tio, avô. Mas hoje, nesses debates, né, que ocorre dentro da ação de adoção, é avaliado o melhor interesse. Então, assim, esse princípio do melhor interesse, ele se sobressai em relação ao princípio da convivência familiar, por exemplo. Hoje, a afetividade, em alguns casos, não estou generalizando aqui, ela se sobressai ao consanguíneo, né? Porque justamente tem um motivo para aquelas crianças estarem no abrigo, ou N motivos, foi abandonado pelos próprios genitores. Então, assim, por aí você já avalia que a afetividade nesses processos ela se sobressai. E Vera, qual foi o momento mais marcante para ti, mais significativo
em todo esse processo, até todo esse caminho que você teve que percorrer? Eu acho que foi essa quebra mesmo de paradigma, né? De aceitar. É engraçado, assim, como Deus prepara os escolhidos, né? Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Porque eu com deficiência, meu marido com deficiência, nós fomos escolhidos para cuidar de alguém que, a princípio, tinha uma limitação bem maior. Ana Clara não falava, Ana Clara tinha 31 dedos, Ana Clara tinha, como é que fala? Ela era desnutrição da primeira infância, ou seja, com 3 anos e 10 meses que ela foi para minha casa, ela pesava 12 quilos e media 80 centímetros. O tamanho e o peso de uma criança de 1 ano. Ela usava roupa de 1 ano, de 2 anos no máximo. Agora a Ana tem 8 e usa roupa de 8, de 9, né? A Ana cresceu 38 centímetros. A Ana engordou mais que o dobro. Ela pesava 12, agora ela pesa 25. Então, assim, ela tá em tamanho né, e ela fala de tudo. Embora ela tenha ainda problemas de dicção, a gente leva ela pro fono, mas ela tem a compreensão lógica e ela fala de tudo, porque ela não tinha mobilidade na boca, na língua, tal. Ela tinha os músculos muito atrofiados, então ela ainda tem bastante atrofiação, mas ela melhorou, assim, em relação ao que era, pelo menos uns 80%, 90%. Fora que quando ela tinha desnutrição, ela usou aparelho auditivo e usou óculos, porque ela tinha baixa visão, baixa audição, tinha alergia a tudo, agora ela come de tudo, né? Tudo devido à desnutrição. Então, assim, ver a transformação da Ana Clara, pra mim, sabe, foi um milagre a cada dia, assim, foi algo que nos transformou demais, né? Foi e é, assim, uma honra muito grande saber que a gente teve essa chance, eu acredito que de Deus, né, para ter adotado uma pessoa que poderia ter, sei lá, morrido às vezes no abrigo, né, no abandono. E a minha adoção foi algo muito... Depois que a gente encontrou a Ana Clara, foi muito fácil, muito fácil. Nós encontramos a Ana Clara dia 8 de março de 2019. Dia 13, o Dr. Parima já deixou ela aí pra gente. Tem um nome lá, mas é como um empréstimo. Você precisa ir... Estágio de convivência, né? Você precisa ir toda semana. Isso. Dar o ok, que ela tá bem, que ela tá na tua casa, né? Você não pode viajar pra fora com ela e tudo mais. Que ela tá se adaptando. Isso. Ele vai aí de 30 nesse período... 90 dias. Mas não foi nada. Deixa eu só te contar. Nesse período de adaptação lá em casa... Ela ficou do dia 13 ao dia, eu acho que 26, 25 por aí de abril. Porque daí nós já tínhamos 13 de março a, sei lá, começo, meio de abril. Nós já tínhamos a guarda provisória dela. Já tinha um documento da Defensoria Pública. Que nesse tempo a gente já deu entrada. E dia 14 de maio nós já tínhamos a adoção definitiva. Então, assim, foi muito rápido. Muito rápido, porque nunca teve outro casal que teve interesse em adotar a Ana Clara, né? Por que eu falo isso também, gente? Porque as pessoas, quando pensam em adotar, tudo bem, quando você engravida também, você também tem esse pensamento, né? Não vou, assim, criticar. Você tem um pensamento que você quer que teu filho nasça perfeito, né? Você quer que teu filho nasça lindo, que você quer que seu filho nasça grande e inteligente, né? Você quer, assim, a perfeição pro teu filho. É lógico, eu também queria pro meu, né? Pra minha. Só que, assim, quando acontece alguma coisa durante a tua gestação, né? E você verifica que esse filho vai vir de uma forma diferente, às vezes você tem um pouco de resistência. Mas, gente, é tão bom quando você diz sim, sabe? Sem saber direito, porque a transformação é muito grande. Você sabe ver, assim, o poder de Deus na transformação do seu filho. Isso é muito bonito e muito gratificante,
né? Eu digo isso porque muitas pessoas, quando vão adotar, deixam lá, às vezes, abandonado no abrigo, né? Ou nos orfanatos, as crianças que têm deficiência, né? As crianças que, às vezes, não são no padrão de beleza que ele gostaria, né? Ou parecido com eles. Tem gente que pensa assim, mas de onde é que veio essa criança? Se não vier de uma boa genitora, eu não quero adotar. A boa genitora não dá o filho. A boa genitora, ela mesma adota, né, não? Então, assim, um filho que tá lá para ser adotado, provavelmente é porque aquela família consanguínea dele não tem condições ou não tem uma conduta boa para ficar com ele, né? Então, se você for procurar que tem que vir de uma boa genitora, você não vai adotar nunca, né? E Railton, e você, assim, você que acompanha vários casos relacionados, como é que você se sente vendo, né, uma criança sendo acolhida por uma família e dando todo esse suporte? Como é para você como profissional? Eu me sinto muito feliz, assim, particularmente falando, eu gosto muito de trabalhar com adoção. Quando eu vejo no sistema da defensoria que é um atendimento à adoção, eu já mudo totalmente a percepção e converso com a pessoa, explico totalmente como que funciona o processo direitinho, porque assim, o processo, no caso da Vera, é uma adoção que a gente chama lá no gabinete, é uma ação, um gabinete não, que eu falo assim no ramo do direito, né? Uma adoção ordinária, que é o que a lei, né, prevê. Por exemplo, a pessoa se habilita, vai entrar numa fila, você diz o perfil que você quer, como é que é, igual a Vera estava falando. E muitos desses também, perfis, né? As pessoas escolhem as crianças e adolescentes perfeitos, entendeu? E por isso que às vezes esse processo demora, porque o sistema ele não consegue casar o perfil do adotante com aquela criança. Então, assim, tem muito pretendente e pouca criança aqui em Roraima. Não estou falando do Brasil, estou falando dos dados aqui de Roraima que eu estou aqui na mesa. Eu posso falar logo depois. E assim, essa é a adoção ordinária, né, para resumir, né, tem um processinho da habilitação. E a gente chama de uma adoção extraordinária, que é aquela adoção que acontece muito aqui em Roraima também, como a Vera falou no início, que nasceu as trigêmeas, que ela foi lá perguntar se não queria uma. E assim, acontece, que a gente chama, está denominado aqui na legislação, na jurisprudência, como adoção à brasileira. A adoção à brasileira a gente não recomenda, deixa bem claro, a gente não recomenda, mas ela acontece. Por que não recomenda? O que acontece? Explica pra gente. Justamente isso. Como no caso da Vera, ela se habilitou para receber a criança. Então, assim, é injusto com ela, tendo uma criança que, em tese, deveria estar no sistema de acolhimento, deveria estar no sistema da adoção, e acaba afetando a fila, a vez dela de receber uma criança. Então, assim, quando esses casos acontecem, as pessoas que se habilitaram, que acreditam em sonhar em adotar, demoram muito mais tempo para conseguir uma criança, entendeu? Porque aconteceu uma adoção brasileira. Aí eu vou explicar como é que funciona a adoção brasileira, que acontece. Isso acontece, acho que você já conhece um caso. Acontece, né? E assim, tem uns riscos muito maiores, né? Isso. Porque, assim, aqui a gente está, como eu falei, uma região que uma população indígena majoritária, né, e tudo isso. Eu conheço uma prima que deu à luz e ela já é mãe de 5 filhos. E ela falou que não tem condições de criar essa criança, ela quer dar, como se fosse um objeto, né? Uhum. E aí eles fazem essa entrega, a pessoa faz essa entrega logo depois de nascido, começa a conviver com o casal, com a pessoa que pegou essa criança. E vão vivendo a vida, vão vivendo. Muitas das vezes consegue uma guarda, que também já é né? Assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas também não poderia ser assim, já consegue aquela guarda, ou às vezes não consegue nenhum papel, e vai levando a vida, né? E a gente sabe que a vida é muito mais rica que a lei, então assim, a lei não consegue acompanhar o ritmo da sociedade, e vai vivendo. Mas chega um ponto, por exemplo, numa matrícula escolar, que não vai conseguir, porque não tem representante, não tem um termo de guarda, não tem uma tutela, não tem a certidão de nascimento com o nome do responsável que está com aquela criança. Aí eles começam a pensar em resolver aquela situação. E aí eles procuram a defensoria, né? E aí a gente, olha, não era para ter... A gente começa o atendimento explicando que não era para acontecer isso, mas já aconteceu. Aí que vem aquele o princípio do melhor interesse.
não é o juiz, não é o defensor, não é um promotor que vai dizer não àquela convivência. Por exemplo, tem convivência que chega aí a 10, 11 anos e a pessoa conseguiu matricular, levou para o hospital tudo isso sem nenhum documento. Que aí a gente verifica que essas situações ocorrem, né? Aí, como já está caracterizada aquela convivência afetiva de anos, de 6, 10, 11 anos, não tem como a gente dizer não à pretensão da assistida, que é a adoção. Você falou pra gente que tem dados aí. O que você Isso. pode apresentar pra gente? Esse dado ele foi retirado hoje, né? É bem atualizado, ele foi tirado às 10h30 da manhã. E é o dado do próprio Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Hoje aqui em Roraima nós temos 87 crianças acolhidas. Eu falo assim, acolhidas nos abrigos, né, do infantil, que é do Estado e da prefeitura. Isso, tem do município e tem o do estado. Uhum. E os estaduais do adolescente, feminino e masculino. Então, são nesses abrigos, né? E dessas crianças acolhidas, 5 estão aptas para adoção. Aptas porque já não tem mais aquele vínculo com o genitor, já teve a perda do poder familiar, né, do genitor, já está apta, está na listinha para ser adotada, né? E assim, tem outros dados aqui que eu posso estar falando agora, que tem 2 crianças em processo de adoção. Isso aí são dados do próprio sistema, não é? Certo. Certo? Uhum. E tem crianças disponíveis da buscativa, tem 3. Essa buscativa é o seguinte, a criança está lá, só que ela não está apta ainda, mas a equipe técnica está buscando familiares extensos, um tio, um avô, para tentar, né, priorizar que essa criança volte à família natural dela, ainda que extensa, né? E então, tem outro dado importante aqui, que crianças adotadas a partir de 2019, que é o ano em que foi implementado o Sistema Nacional, aí o CNJ implementou nos tribunais, né, de todo o país, e ele foi colocando em cada estado. Então, assim, é de 19 para cá, não é? Tem outros dados além. E tem crianças adotadas a partir de 2019, 17, crianças reintegradas a partir de 2020, a criança naquela busca ativa, conseguiu localizar um tio, às vezes a criança foi abandonada pelo genitor ou genitora, conseguiu localizar o outro genitor, o avô, elas foram reintegradas, foram 531. Aqui em Roraima, pelo sistema, tem 43 pretendentes disponíveis à adoção, que são as pessoas que se habilitaram à adoção, entendeu? E tem uns dados aqui que é o de serviço de acolhimento, eu acho que são aqueles temporários, que o conselheiro lá leva e rapidinho já tira do abrigo, porque a mãe estava no interior, essas coisas. É um número bem abaixo também, que é só de 8. Vera, realmente é um procedimento, um caminho que a pessoa tem que ter muita dedicação, que a gente consegue até acompanhar e tirar muitos exemplos no seu livro, né? Com certeza. No livro tem muito mais detalhes, né? E eu sou, assim, uma pessoa que já incentivava a adoção, tal, até conhecer minha filha. Mas agora eu incentivo muito mais. Eu acredito mesmo que só é mãe, só é pai aquele que adota. E até falando um pouquinho aqui da justiça, aqui da defensoria, né? Nosso amigo não comentou. Você pode adotar solteiro também. Isso. Não precisa necessariamente ser um casal. Você pode ser um só, né? Dos dois aí e querer adotar. E, assim, a adoção brasileira, além dela ser fora da lei, ter os custos, porque a defensoria, ela consegue o defensor tudo gratuitamente, depois que você faz o curso, que você está apto para adoçar mesmo, de acordo com a lei, né? A adoção brasileira você tem que pagar advogado, é caro ainda, eu acho, né? Deve ser. E também ainda tem os riscos de, por não estar mesmo de acordo com a lei, aparecer um tio, um avô, não sei quem, querer pegar de volta. E você não tem por onde recorrer. E já pegou amor, né? já dedicação, é muito complicado. Carinho. Então, assim, é algo que você está correndo um risco muito grande. Isso. Perfeito. E, assim, o que vale demais nessa adoção legal, não sei se esse é o nome correto, mas é aqui, legal, né? Foi feita por mim, é que você sabe desde o princípio,
né? Tenha o que tiver essa criança, aconteça o que acontece, você é totalmente responsável por ela. Você é a mãe dela, é o pai dela e acabou, entendeu? Não tem mais essa, assim, não existe diferença alguma entre o meu filho, que nem a Ana Clara fala, né? O meu irmão é filho do bucho e eu sou filha do coração. Ela ainda tem mais vantagem, porque ela é do coração, ele é do bucho. É verdade. A Vera falou que ela soube, né, que desde o início que não aconteceria nada se formalizar essa adoção, que ela era mãe pra sempre. Não, Mãe pra sempre. Porque não a adoção... existe nem... Ó, outra coisa, eu contei pra minha filha, né, porque ela foi pra casa já com 3 anos e 10 meses, inclusive lá no abrigo perguntaram pra ela, você quer ir com esse casal? Ela balançou a cabeça. No dia da adoção, só tinha a FUNAI representando a minha filha, e aí o pessoal da FUNAI achou que era muito pouco tempo, começou a questionar o Dr. Parima, né, e o Dr. Jaime que estavam lá. Aí o Dr. Parima respondendo várias vezes que a infância e juventude diz que a criança deve, não que fique, mas deve ficar no máximo 4 anos no abrigo. Minha filha já ia fazer 4 anos. Então, assim, não tinha por que ficar mais, né? Não tinha outro pretendente e tal. Então, né, a gente queria. Aí, quando a FUNAI começou a questionar, ele resolveu o caso. Perguntou pra Ana Clara. E aí, Ana Clara, quem é teu pai? Apontou. Quem é sua mãe? Apontou. Ela não falava? Então pode ir embora com ele. Pronto. Então, assim, é o pai e a mãe mesmo. Eu contei porque quis, mas no registro da Ana Clara, na identidade da Ana Clara, tem eu, meu marido, os nossos pais como avós, não tem diferença nenhuma, né, do registro do meu filho, que é biológico, por exemplo. Perfeito. Isso. Então, pra gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, primeiro eu gostaria de perguntar, pedir para o senhor quais os conselhos que o senhor daria, qual a orientação que o senhor passa para quem tem esse interesse em adotar uma criança. Certo. Primeiramente, nascer aquele desejo em adotar, né, criar aquele amor em adotar uma criança e, claro, né, procurar a Defensoria Pública, que a gente está orientando. A gente, inclusive, é um dos carros-chefes das nossas ações lá do Gabinete da Infância, da Defensoria da Infância e Juventude, que a gente começa a orientar e entregar a relação de documentos que a pessoa precise. E, claro, a gente vai avaliar a questão da renda também, porque a gente respeita o teto de atendimento pela Defensoria, a gente tem que atender os mais necessitados, mas conversando a gente consegue ajudá-los em geral. Perfeito. E Vera, você, qual o conselho, para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, qual o conselho que você deixa para quem tem esse interesse de adotar? Eu deixo o conselho que eu acho que a mãe dessas pessoas que agora estão querendo adotar tiveram, mesmo sem saber, né? Simplesmente aceite. Porque vocês... A minha mãe, Vera, por exemplo, ela não sabia que eu ia nascer cega. Vera, só um minuto. Edu, o áudio dela tá saindo nesse finalzinho? Tá? Certeza? Porque eu escutei... Então tá. Então bora repetir essa parte, tá, Vera? Porque eu não escutei o teu retorno como tava antes. Faz Agora voltou. Tu percebeu também? Melhorou um pouco. Pronto, então tá bom. Bora lá, eu vou perguntar de novo, tá? E Vera, pra gente finalizar o nosso bate-papo, qual o conselho que você deixa pra quem tem esse interesse de adotar? Faça o que a mãe de vocês fizeram por vocês, né? Engravidou e adotou, né? Simplesmente adote. Não coloque um monte de obstáculo que você quer muito pequeno, que você quer, sabe, perfeito, lindo, inteligente. Não coloque. Olha, eu sou uma pessoa cega, mas a minha mãe não sabia que eu ia me tornar cega com 15 anos. Imagina como é que ela ia saber, né? Não tem como saber. E isso daí acontece com tantas mães biológicas, né? Porque a maioria das deficiências, elas são adquiridas no decorrer da vida, por um acidente, pelo trânsito, por uma doença. Não tem como saber, né? Autista mesmo, não tem como saber, nem agora, né? Com todos os exames, se a criança vai nascer com autismo ou não.
Então, simplesmente adote. Se você tem esse amor no coração, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, né? Procure a infância e a juventude, faça um curso de adoção e adote. Olha, assim, no meu conceito, na minha visão, é muito triste você saber que tem 43 casais ou pessoas, não sei, aptas para adotar. E só 5, é isso? Isso, 5 crianças. Né? Por que essa conta não bate? Não era pra ter nenhum, ainda ia sobrar um monte de casal querendo, né? Porque Justamente. as pessoas exigem demais. Então, não exija demais. Aceite do mesmo jeito que você foi adotado pelos seus pais, né? Para você estar agora aqui, você teve que ser adotado. Aceite o filho que Deus lhe der, né? E faça com que as crianças tenham um lar, né? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Minha filha é outra pessoa porque ela foi adotada por nós. Gente, Perfeito. muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom ouvir um pouco a sua história, Vera. E adquira o meu livro, né? Ah, gente, o livro disponível pela Amazon, né? Submarino. Ser mãe é deixar o amor florescer. Com certeza uma história muito bonita, uma história que vale a pena ver em detalhes, contada realmente por uma pessoa. Então, se você tem esse interesse de adoção, com certeza ainda está na dúvida, com certeza esse livro vai fazer você não ter mais dúvidas. Não é isso, Vera? Isso, acredito muito. Gente, muito obrigada mais uma vez. É muito bom ter esse bate-papo com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE. O nosso bate-papo foi sobre adoção. E é claro que você pode acompanhar assuntos de interesse público pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima.